Atualmente vemos algumas crianças gostarem de doces, brinquedos e etc. Mas em um mundo onde se vê de tudo, existem crianças também que preferem fazer outro tipo de coisas. Crianças que surpreendem seus pais ao falarem que já viveram no passado. E nós aqui do Universo Curioso preparamos uma lista contendo esses relatos. Se prepare e embarque comigo para o passado. Veja agora as 5 crianças misteriosas que lembram de suas vidas passadas. Um veterano de guerra experiente. Normalmente, crianças pequenas costumam se interessar por desenhos e brinquedos, né não? Pois este não é o caso de James Leininger. Desde que tinha apenas 2 anos e meio, o garoto demonstrou um interesse em um conhecimento sobre aviação incompatíveis com a sua idade. No entanto, o mais bizarro é o fato de que ele sempre afirmou ter sido o tenente e piloto James McCrae em sua vida passada. Por conta das histórias contadas pelo garoto e pelo seu vício precoce por aviões, os pais de James pesquisaram pelo tenente do qual ele falava, e descobrindo que realmente ele existiu. Além disso, a morte do militar aconteceu de acordo com a descrição feita pelo menino, em um avião que caiu abatido por japoneses na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Dessa maneira, quando a criança fez 6 anos em 2004, o pai dela levou para uma reunião de veteranos de guerra dos Estados Unidos. E o mais surpreendente é que James afirmou reconhecer um dos senhores que estava no evento, sendo que ele apenas comentou com seus pais como seus companheiros haviam envelhecido. E se você for comparar as fotos de ambos quando criança, vai ver uma enorme semelhança. Brian Hayes, o presidente do Departamento de Psiquiatria do Mount Sinai Medical Center em Miami, afirma ter visto um paciente ter um episódio de regressão espontânea a vidas passadas durante um tratamento. Mesmo que tenha sido um psiquiatra de formação clássica com uma prática regular por muitos anos, ele agora é um líder em terapia de regressão a vidas passadas. Em seu livro Mensagens dos Mestres, Explorando o Poder do Amor, o doutor conta a história de uma paciente chamada Diane, que trabalhava como enfermeira-chefe em um centro de atendimento de emergência. Durante uma sessão de regressão a vidas passadas, a Diane supostamente voltou à vida de uma jovem mulher na América do Norte durante os primeiros anos de conflito com os nativos americanos. Ela especificamente falou sobre se esconder de um grupo de caça com seu filho em um compartimento secreto, enquanto o marido estava fora. Ela descreveu uma marca de nascença em forma de meia-lua ou espada curvada sobre o ombro direito do bebê. E enquanto se escondia, o filho gritou. Temendo por suas vidas e em um esforço para acalmá-lo, a mulher acidentalmente sufocou a criança ao cobrir a sua boca. Meses depois da experiência de regressão, Diane sentiu-se atraída por um paciente que tinha sido admitido por causa de um ataque de asma. O paciente também sentiu uma conexão ou familiaridade com Diane. Diane ficou chocada quando notou uma marca de nascença em forma de meia-lua no mesmo local do bebê da regressão do paciente. O doutor afirma ter visto casos de asma em pessoas cuja morte em vidas anteriores envolvia asfixia, e Diane se casou com esse paciente. Será mesmo que ela se casou com seu próprio filho? Ou isso não passa de coincidências, hein? Caligrafia reencarnada. Aos 6 anos, Taranjit Singh morava na aldeia de Alumamiana, na Índia. O rapaz afirmava desde os 2 anos que o seu nome verdadeiro era Santiman Singh e que ele cresceu numa aldeia em Jalandhar, a cerca de 60 quilômetros de distância do lugar onde ele morava. Taranjit alegava ser um estudante da classe 9, com cerca de 15 ou 16 anos de idade, e que o nome do seu pai era Jit Singh, um homem que em uma scooter havia colidido com Satman, que estava em uma bicicleta, e o matou em 10 de setembro de 1992. Taranjit dizia que os livros que ele estava carregando no dia do acidente foram embebidos em seu sangue, e que tinham 30 rúpias na carteira. A criança era tão insistente, e a história era tão detalhada, que o seu pai, Ranjit, decidiu investigar. Um professor em Jalandhar disse ao pai que um menino chamado Santiman Singh realmente havia morrido em um acidente, e que o pai desse menino se chamava Jit Singh. Ranjit então conversou com a família de Santiman, que confirmou que os livros encharcados de sangue e todos os detalhes sobre o dinheiro era verdade. Quando Taranjit e membros da família de Santiman se encontraram cara a cara, Taranjit foi capaz de identificar corretamente Santiman nas fotos.
Um cientista forense leu sobre Tarangite no jornal e decidiu investigar a história. Ele pegou as amostras de caligrafia de Saint-Nan tiradas de um caderno velho e comparou com as de Tarangite. Mesmo que o jovem não estivesse acostumado a escrever, a letra era bem parecida. Gus Ortega. Gus Ortega acredita ser a reencarnação do seu avô. Ele começou a falar isso quando tinha 18 meses e fez muitas declarações bem específicas. Este é um dos mais convincentes casos de reencarnação e é investigado por Jim Tucker, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia. Gus afirma que seu avô, Alge, morto em 1993 por um derrame, tinha uma loja e vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu verdadeiro neto Gus, que nasceu um ano após a sua morte. Com 1 ano e meio, Gus disse para o seu pai enquanto ele trocava a fralda: "Quando eu tinha a sua idade, eu trocava a sua fralda." É claro que o pai ficou perplexo. Um dia o seu pai então trouxe fotos antigas para casa e mostrou ao filho. Algo extraordinário aconteceu. Seu filho apontou para uma pessoa na foto e disse: "Oh, esse sou eu." Mas como que ele poderia saber disso? Gus se lembrou de episódios da vida do avô, das quais o seu pai mal se lembrava. Vidas passadas. Aos 3 anos de idade, a pequena Joy Very começou a contar histórias intrigantes e bastante curiosas, as quais a sua família não entendia de onde uma menina de apenas 3 anos de idade tiraria tais coisas. Não era possível crer que Joy havia inventado de sua própria mente. Então Joy contou aos seus pais que as histórias eram na verdade relatos de suas vidas passadas. 10 delas, para ser mais preciso. Em sua primeira vida, Joy recorda ter vivido como um habitante das cavernas há milhões de anos atrás. Ela foi capaz de guiar investigações de uma caverna na África do Sul, em um lugar que ela nunca havia estado. Pelo menos nessa vida. Essas eram as mesmas cavernas onde o paleontólogo Robert Broom disse ter descoberto o elo perdido entre macacos e humanos. Joy se recorda também que por 2 vezes teria vivido como um escravo no Antigo Egito. Ela pode dar informações bastante detalhadas de como funcionavam os porões dos barcos e como os egípcios pavimentaram suas estradas de pedra. Em outra vida, ela se lembra estar vestindo um véu pesado em sua face e vendo o elefante em uma carruagem carregando uma princesa. Já durante o temido Império Romano de Nero, Joy lembra de ser uma cristã perseguida durante o 1º século. Talvez ela tenha encontrado com São Pedro, segundo a mesma. Aos 5 anos de idade, Joy se encontrou com a sua possível filha de uma vida passada. A mulher diz que a pequenina Joy instantaneamente a fez lembrar de sua mãe. As duas tiveram uma longa conversa detalhada de coisas que teriam acontecido na vida de uma e no passado de outra. Aposto que você ficou surpreso com todas essas histórias, mas será mesmo que essas crianças são pessoas de vidas passadas? Ou tudo isso não passa de historinha criada por elas? Bom, deixe a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!